aqui é a Cíntia, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com mais um Momento Fisioterapia Prática na UTI e desde já eu agradeço a sua companhia. É muito bom poder estar aqui com você compartilhando conhecimento. E na aula de hoje eu vou ensinar como aplicar o MRC para avaliação da força muscular do nosso paciente internado na UTI. Vamos lá? Vem comigo? Roda a vinheta! Então, falando hoje de MRC. Primeiro, o que é o MRC, Cíntia? MRC, Medical Research Council. Ele serve para avaliar, cadê meu pincel verde? Ele serve para avaliar a força muscular do nosso paciente, certo? Então, ele é uma escala em que eu vou utilizar para avaliar a graduação, para saber como que está a força do meu paciente. Cíntia, mas para que eu iria avaliar a força do meu paciente? Ora, como que eu vou traçar um plano de tratamento, de reabilitação, de mobilização, se eu não sei quanto ele tem de força ou, quiçá, se ele tem alguma força muscular? Então, para eu fazer a dosagem dos meus exercícios, para eu aplicar a quantidade certa, para eu aplicar a carga correta, eu preciso avaliar a força muscular do meu paciente, certo? E como é que funciona? Então, eu tenho aqui, eu acho que vocês já ouviram falar da graduação de Oxford, A escala de Oxford, que ela vai de 0 a 5. E o MRC, ele é muito parecido com a graduação de Oxford, tá? Mas tem algumas diferenças. Então, o que a gente pode começar falando aqui do MRC? Ele tem as graduações de 0 até 5, tá? Então, ele tem graduações de 0 a 5. Observa aqui comigo. Então, muito parecido com a graduação de Oxford, eu tenho grau 0, o paciente ele não tem sequer alguma força muscular, qualquer contração muscular. Esse paciente ele não vai apresentar nada, o membro vai ficar imóvel e você não vai enxergar nada desse paciente, tá? Grau de força 2, você consegue observar, gente, isso aqui é um cotovelo, tá? Eu não sou muito boa em desenho, mas o que vale aqui é a intenção de mostrar pra você, e eu tenho certeza que esse desenho lindo e maravilhoso você vai gravar na sua mente, tá? Então aqui eu tenho, o meu cotovelo e eu vou pedir pro meu paciente fazer a força. No grau 1 eu tenho esboço, uma contração, uma fasciculação do músculo para tentar realizar esse movimento, tá? Grau de força 2. Qual vai ser o grau de força 2? Quando que eu vou saber? O grau de força 2 é quando o meu paciente consegue realizar um movimento ativo, consegue ter amplitude de movimento, porém com o quê? A eliminação da gravidade. Então, o paciente, você precisa, na verdade, eliminar a gravidade, deixar esse paciente numa posição mais horizontal, dependendo do que você vai avaliar, da articulação que você vai avaliar, e aí você vai testar, vai ver se esse paciente vai conseguir fazer o grau 2, tá? 3, o que é o 3? Esse paciente, ele consegue realizar um movimento ativo, mesmo com a força da gravidade agindo aqui nesse movimento. Então, o paciente com grau 3 realiza contração, tem amplitude de movimento, consegue realizar todo o arco de movimento dessa articulação, mesmo com a gravidade atuando, tá? Grau de força 4. O que é o grau de força 4? Aqui são pezinhos, tá? São alguns halteres. Então, o meu paciente, ele vai conseguir realizar um movimento contra já uma resistência. Então, eu já consigo fazer com que o meu paciente realize uma força contra uma resistência, tá bom?
E o grau de força 5, o meu paciente consegue, né? Aqui já é a força normal, é o paciente que tem força normal, que consegue realizar esse movimento com qualquer, né, qualquer tipo de resistência, contra qualquer tipo de resistência. Seria um movimento normal, tá bom? Tá, então a gente viu aqui as graduações. Então eu já vi aqui as graduações, eu sei que vai de 0 a 5 e eu vi que cada um desses aqui o meu paciente vai conseguir realizar um movimento. Outra coisa que eu tenho que observar é que eu vou testar cada um desses aqui nas grandes articulações. E quais são elas? Então a gente tem ombro, cotovelo, punho em membros superior e tenho quadril, joelho e tornozelo em membro inferior. Eu vou testar nas grandes articulações de membro superior e membro inferior e também, ó, bilateral. Eu vou testar direito e esquerdo, direito e esquerdo, tá? Mas quais são os movimentos que eu vou testar, Cíntia? São todos os movimentos? Esse paciente vai fazer qualquer movimento? Não, não é qualquer movimento. Então, pra gente gravar, tá? Na nossa cabecinha aqui, porque às vezes, claro que depois eu vou passar um bizu pra vocês, né? Vou passar uma dica pra você. E aí, você vai testar aqui, ó, ombro, abdução de ombro, flexão de cotovelo e extensão de punho. AF, tá? Então, a gente vai fazer o AF, abdução de ombro, flexão de cotovelo e extensão de punho. E em membro inferior, como é que vai ser? Flexão de quadril, extensão de joelho e dorsiflexão. Aqui eu tenho o quê? O FED, tá? E aí eu consigo gravar na minha cabeça, ó, membro superior é AF e membro inferior é FED. Então, só repetindo, abdução de ombro, flexão de cotovelo, extensão de punho, flexão de quadril, extensão de joelho e dorsiflexão de joelho, de tornozelo, sempre bilateral, direito e esquerdo. Testar ombro direito, ombro esquerdo, cotovelo direito, cotovelo esquerdo, punho direito, punho esquerdo e também o mesmo com os membros inferiores, tá? A pontuação. Quanto é que vale a pontuação do MRC? Como a gente viu aqui, qual é a força mínima desse paciente? 0. E qual é a força máxima desse paciente? 5. Então, meu paciente ele vai graduar de 0 a 5. Se eu tenho que avaliar nas 12, que aqui eu tenho 3 direito e 3 esquerdo, 6 e 6, se eu avalio nos 12 movimentos, então eu vou ter o máximo de 60. Então, a minha graduação da minha força no MRC é de 0 a 60, tá? O importante lembrar que o paciente que está lá no UTI é um paciente que tem uma especificidade, ele é um paciente que pode estar sedado, curarizado, é um paciente que pode desenvolver síndrome de desconforto respiratório, síndrome da reconstituição imune, vários outros tipos de síndrome. E tudo isso vai levar ao quê? A fraqueza adquirida na UTI. E a gente tem como mensurar a partir de quando que esse paciente ele já vai apresentar a fraqueza adquirida na UTI. Que vai ser quando o meu MRC tiver o quê? Menor que 48. Eu já digo que o meu paciente tem fraqueza, tá? Então, recapitulando, pontuação de 0 a 60 e fraqueza muscular abaixo de 48, menor que 48. Tá certo até aí? Então, a gente agora, eu vou mostrar para você como que a gente pode fazer isso aqui, tá? O ideal é que você tenha, né, sempre anotado, eu sempre falo isso, para você ter um caderninho, uma prancheta que você pode fazer suas anotações das suas avaliações. Então, você vai avaliar sinais vitais, exames laboratoriais, você precisa anotar até mesmo antes para ir atender o paciente, durante quando você está atendendo, para que depois você possa até mesmo evoluir e ter esses dados aqui registrados, tá?
E aqui, ó, fiz uma tabelinha, pode fazer essa tabelinha lá no seu caderninho, ou se você quiser, pode até imprimir, né? Imprimir no computador, faz no computador várias tabelas dessa, coloca aqui, ó, vai ficar bonito. Coloca aqui, ó, nome do paciente, leito, vai ficar bonitinho, ó. Leito, posso colocar aqui data da avaliação, que é para eu ter o quê? Uma comparação. Eu não vou fazer o MRC uma única vez e pronto, não. Eu preciso testar. Se eu conseguir realizar a avaliação de força muscular do meu paciente diariamente, ótimo, perfeito. Mas se eu não consigo também, pelo menos eu consigo realizar, né? Talvez ali no primeiro momento em que o paciente estiver colaborativo, que o paciente estiver acordado, contactuante, e também na alta, né? Se o paciente foi de alta, ou em grandes não ia dizer grandes eventos. Ou então em momentos mais específicos, como desmame, né? Extubação, desmame. O MRC, ele tem mostrado, inclusive eu postei no Instagram um artigo falando sobre escalas que avaliam a força e qual é o impacto dessas escalas, né? Qual é a credibilidade dessas escalas no prognóstico dos pacientes. Então lá, eu acho que se você não viu, tem lá no meu Instagram, tá? Então tem lá o artigo. Ele fala que o MRC é uma escala, é um exame de fácil realização, ele não é invasivo, você pode realizar beira-leito e ele tem uma alta significância estatística em diversos estudos para diversos desfechos, e inclusive para o desmame e também quanto ao óbito do paciente, tá? Então, continuando aqui, ó, se você quiser, você pode fazer lá no computador para ficar mais organizado, né? Você faz aqui a tabelinha e coloca lá, ó, né? O movimento, o membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito, membro inferior esquerdo. E se você quiser, você pode fazer o total. A gente vai começar avaliando aqui, vamos dizer que temos um paciente fictício, tá? E vamos avaliar esse paciente, que vai ser como eu vou mostrar para você como vamos realizar o teste. Abdução de ombro. Cíntia, como que eu faço a abdução de ombro? Então, primeiramente, posicionamento do seu paciente. O seu paciente, ele deve estar sentado. Se o seu paciente consegue sentar, sente seu paciente, tá? Sente ele na poltrona, na cadeira, beira-leito ou no leito. Faça essa avaliação no grau máximo de funcionalidade do seu paciente. O que eu costumo ver muito dos meus alunos às vezes o paciente senta, mas o aluno não trabalha com o paciente deitado lá no leito. Se o seu paciente senta, trabalhe com ele no grau máximo da funcionalidade que ele tem. Então, se o seu paciente consegue sentar na cadeira, sente ele na cadeira. Se ele consegue sentar beira-leito, sente ele beira-leito para fazer a avaliação. Se ele consegue apenas sentar, fazer a sedestação no leito, deixa ele no leito mesmo, certo? E aí eu vou deixei meu paciente sentado e agora eu vou avaliar o movimento do ombro. Eu vou fazer a abdução do ombro. Outra coisa, comando verbal. Você precisa saber se comunicar com o paciente. Você precisa dar o comando verbal. Depois eu vou falar em relação da especificidade dessa escala, tá? Porque aqui, ó, tem que tomar cuidado com a sedação e também se o seu paciente é colaborativo. Mas aí eu vou já falar. Vamos primeiro avaliar o nosso paciente aqui, tá? Então, ombro. Qual é o movimento de ombro? Lembra aqui, ó, flexão. Meu movimento de ombro, desculpa, abdução. Então, eu tenho aqui, ó, abdução de ombro. Eu vou pedir para o meu paciente abrir o braço até 90 graus. Se eu quiser, eu posso colocar a minha mão aqui, ó, abra o braço até encostar na minha mão. E aí, ele vai encostar na minha mão. E aí, eu tô testando a abdução do ombro. E aí, eu vou fazer o seguinte, testei. Seu fulano, seu João, faça a abdução. Não vou dizer isso.
Abra o ombro, levante o ombro até encostar na minha mão. Não vou falar, seu João, faça uma abdução do ombro. Ele pode não entender o que é abdução. Então, cuidado também com a comunicação quando você for realizar o teste, tá? E aí você fez aqui a abdução, o seu João conseguiu, né? Então, primeiro você vai testar o que o seu paciente consegue, ok? Então, seu João, abra o braço, né? Levante o braço. Seu João levantou. Opa, ele conseguiu. Eu já sei que não é grau 0, não é grau 1, não é grau 2. Ele tem aqui de grau 3 para 5. Primeiro porque ele conseguiu fazer o movimento mesmo com a gravidade. E agora eu vou testar se é 3, se é 4 ou se é 5. Como é que eu faço esse teste? Eu vou aplicar uma resistência logo depois que o seu João terminar o movimento. Então, deixa eu colocar meus pincéis aqui. Então, eu pedi para o seu João fazer a abdução, abrir o ombro. Ele abriu o ombro. Depois, o seu João vai sustentar e eu vou colocar resistência. Se o seu João conseguir manter o ombro aberto, né, ali, o ombro abduzido, ele vai ter o quê? Um grau de força 5. Se mesmo eu aplicando toda a minha resistência, ele vai ter um grau de força 5, tá? Porém, se o seu João, quando eu fizer a minha resistência, o seu João baixar um pouquinho o braço, mas ainda conseguir, o que vai ter? Grau de força 4. Mas se no movimento de abdução, quando eu colocar a resistência, o braço do seu João cair, ele vai ter um grau de força 3. Ficou entendido? O que a gente tem que tomar cuidado, tá? Cuidado também com a outra mão. Então, o seu João vai estar aqui perto de você e você vai estar avaliando o seu João. O nome do nosso paciente vai ser seu João. E aí, você pode colocar a resistência e o seu João fazer isso aqui, né? Pode fazer um movimento compensatório. E isso não pode. Então, na outra mão, você vai aplicar a resistência aqui com o seu João e a outra você vai posicionar para que ele não faça os movimentos compensatórios. Observe se ele vai compensar. O ideal é que ele faça esse movimento sem a compensação, tá? Cíntia, mas e aí? Ele sentado, se ele estiver sentado, ele vai fazer a abdução do ombro contra a gravidade. Como é que eu faço para eliminar essa gravidade? Como que eu faço para eliminar a gravidade e testar 0, 1 e 2, porque eu falei, seu João, abra o braço, e aí o seu João, quando foi abrir o braço, ele não conseguiu. Não vai, seu João, abre o braço, ele não conseguiu. Então, eu preciso testar primeiro, antes da gravidade, tá? Eu primeiro preciso testar tirando a gravidade. O ideal, gente, para não ficar muito... põe o paciente sentado, põe o paciente deitado, avalia cotovelo sentado, avalia cotovelo deitado. Você vai ter essa tabela. Com o seu paciente sentado, você vai avaliar tudo que ele conseguir fazer de grau 3 para 4. E aí você vai marcar, né? Então vamos fazer aqui, vamos marcar. O seu João, ele tinha apenas o grau de força 3 em membro superior direito e 3 também em membro superior esquerdo, tá? E aí, flexão de cotovelo. Vamos pensar aqui, digamos que a gente não conseguiu avaliar o membro superior esquerdo, tá? Flexão de cotovelo, vai, seu João. Dobra o cotovelo aqui, segura no seu ombro, encosta no seu ombro aqui, pega no ombro, seu João. E aí ele vai levantar. Se ele levantou, ótimo. Ele já tem o quê? Grau 3. Essa é a primeira parte, tá? Já tem grau 3. Levantou. Agora eu vou aplicar a resistência. E aí eu vou fazer a resistência. Se o João manter, ele tem 5. Se ele perder um pouco desse arco de movimento, 4. E se ele perder ali totalmente, 3. Mas digamos que o seu João tem ali um grau de força 4. Digamos que ele tem aqui um grau de força 4. E aí os outros seguem a mesma 4, flexão de quadril 3, 4, 4, tá? Digamos
Digamos que eu consegui avaliar o membro superior direito, mas o esquerdo não consegui nenhum. Né? Nenhum não consegui. Digamos que esse paciente tem uma hemiparesia. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deitar esse paciente. Para eliminar a força da gravidade, eu preciso deixar esse paciente na horizontal. Então, se eu for testar esse paciente deitado, né, ali eliminando a gravidade e testar com ele deitado, eu posso fazer a abdução de ombro, porque eu não vou ter gravidade, vai ser um movimento lateral. Mesma coisa, quando eu for fazer a avaliação do cotovelo, eu posso também deixar esse paciente ou lateralizado para que ele possa fazer, ou eu posso fazer uma flexão de ombro e pedir para ele fazer um movimento na horizontal. O que eu tenho que ter cuidado com esse posicionamento? Para que eu não ajude demais o meu paciente a realizar o movimento, tá? Então, se eu vou permanecer com a minha mão segurando a articulação, eu preciso ter uma sensibilidade para ver se ele realmente está realizando esse movimento ou não, certo? E aí eu tenho extensão de punho, então eu vou testar a abdução de ombro, flexão de cotovelo e extensão de punho. Mesma coisa, seu João, levanta a mão aqui, ó, até aqui em cima, encosta aqui, ó, levanta a mão até aqui em cima, encosta aqui na minha mão. E aí ele vai fazer. Para eu eliminar a gravidade, sempre vou lateralizar o movimento. Ficou claro? Beleza, tudo bem. E aí, então, o que a gente vai fazer? Esse aqui, todos o seu João conseguiu realizar contra a gravidade. E aqui eu tenho todos aqui, o seu João tem um. Não, digamos que o seu João tem um aqui. Tem dois. 1, 2, 2. Certo? De membro superior esquerdo. Então, esse aqui foi a avaliação de membro superior do seu João. Então, vamos lá. Aqui, ó, só membro superior. E aqui é membro inferior, né? Então, vamos dizer aqui, ó, que membro inferior direito, a minha flexão de quadril, ele tem 1, 3. Vou repetir aqui, tá? Só para ficar mais claro e didático. 1, 2, 2. E aí, ele vai ter aqui 5. Aqui, ele vai ter 7, 11, né? E aqui ele vai ter 5. E aqui ele vai ter 11. Beleza? Então, a pontuação do meu paciente de membro superior direito foi 11. E a minha pontuação de membro superior esquerdo foi 5. É simétrico? Não, não é simétrico. Eu sei que ele tem uma fraqueza em membro superior esquerdo. Então, eu já vou saber que membro superior esquerdo está mais fraco do que o membro superior direito, certo? Vamos ver agora, ó, membro inferior. Então, eu sei que o membro inferior direito tem 11 pontos e o esquerdo tem 5 pontos. Como é que está a simetria desse meu paciente? Eu posso dizer que ele tem, né, uma hemiparesia esquerda e ainda posso graduar. O lado esquerdo dele tem 10 pontos. O lado esquerdo, vou botar aqui embaixo, o lado esquerdo tem 10 pontos e o lado direito tem 22 pontos. Então, esse paciente tem um total de 32 pontos, tá abaixo de 98, ele tem fraqueza adquirida na UTI. Esse paciente tem fraqueza adquirida na UTI, a gente vai ter dados para poder trabalhar e depois para fazer a comparação se o nosso plano de tratamento realmente foi adequado, se realmente eu estou tendo uma evolução. Porque se eu não avalio o meu paciente, como é que eu vou comparar se a minha técnica está sendo realizada de forma eficaz, se realmente está tendo algum efeito positivo para esse paciente, tá? O que eu quero que você observe de importante quando for realizar o MRC? Se o seu paciente estiver sedado, não tem como você avaliar, porque o seu paciente ele precisa estar colaborativo, ele precisa estar entendendo o que você está falando. Então, para isso, você pode fazer um teste rápido para saber se ele está entendendo o que você está falando. Você pode pedir para ele abrir os olhos, né? Pedir para ele abrir a boca, colocar a língua para fora,
fazer alguns testes antes para que você veja se esse paciente vai colaborar com você e você vai conseguir realizar o teste, porque ele demanda o quê? Entendimento do seu João, certo? E aí eu tenho que tomar cuidado com a sedação e com o nível de consciência e colaboração desse meu paciente para poder avaliar a força muscular, para saber se está tudo ok, se está tudo bem. E com esses dados agora eu vou saber qual é a fraqueza, eu vou conseguir montar um plano de tratamento, estabelecer as minhas repetições, estabelecer a minha carga de treinamento e eu vou ter dados para comparar, para saber se o meu paciente de fato teve alguma evolução. Outra coisa que eu posso tirar dessa tabela aqui é saber se o seu João, ele tem uma fraqueza mais proximal ou mais distal. Eu consigo observar aqui, ó, que o seu João, ele tem uma fraqueza mais proximal. Olha o ombro direito aqui, ó, né? O ombro esquerdo dele. Olha aqui o quadril esquerdo, ele tem uma fraqueza mais proximal. Eu consigo também detectar isso somente olhando essa tabela. E eu também posso, como eu falei anteriormente, eu posso adotar essa tabela antes de fazer a extubação do meu paciente, de fazer o desmame, né, a extubação, de fazer que ele passe pelo processo de desmame. Eu consigo também avaliar e ver, né, o impacto que tem de um paciente que tem fraqueza muscular sobre o sucesso, né, no sucesso do desmame desse paciente. Certinho? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado, eu espero ter te ajudado com essa aula e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, um grande abraço!